Olá pessoal, bem-vindos novamente a Léo Spiller Arquitetura. Eu estou fazendo uma série de vídeos chamado Construa Certo e essa é a parte 3. Hoje a gente vai falar do projeto da tua casa. Eu vou explicar todas as etapas fundamentais. Então fica até o final que tu vai saber de tudo agora. Para ficar fácil de entender, eu fiz alguns quadros e separei algumas imagens. Subentende-se que tu tem um terreno. Então eu tenho no canal um vídeo falando só de terreno, todas as explicações necessárias sobre como adquirir um terreno com segurança. Dá uma olhada lá. Eu dividi as etapas em 3 grupos para facilitar o entendimento. O primeiro grupo é levantamento de informações, o segundo são os projetos necessários e o terceiro grupo é o planejamento da execução. O grupo 1, levantamento de informações. Ele consta de 4 etapas: a entrevista com o cliente, o programa de necessidades, o levantamento físico e o levantamento e análise de dados. O grupo 2 são os projetos necessários. Ele tem 2 etapas, o projeto arquitetônico e os projetos complementares. O projeto arquitetônico tem algumas fases. Estudo preliminar é a primeira, a segunda é anteprojeto, a terceira é projeto legal e a quarta é o projeto executivo. O grupo 3 é o planejamento da execução. Basicamente, ele se compõe do memorial descritivo, do orçamento executivo e do cronograma físico-financeiro. Grupo 1, levantamento de informações. Eu vou falar sobre a entrevista com o cliente ou proprietário. A entrevista é uma conversa inicial com o cliente para conhecer as necessidades e os desejos da família para aquele terreno, para aquela casa. Às vezes essa entrevista acontece no próprio terreno da obra. Então é bom que seja assim porque tu já tem a chance de colher algumas informações do local. Essas informações já vão servir de base para a elaboração do programa de necessidades, que é a próxima etapa. É importante que essa entrevista seja precisa. Muitas vezes o que o cliente deseja é um pouco diferente da realidade. Então cabe ao arquiteto a função de materializar os desejos possíveis. O programa de necessidades, etapa 2. O programa de necessidades é basicamente o que tu, proprietário, imagina para a tua casa. Ele descreve os espaços, ele tem um pré-dimensionamento, então ele descreve todas as dimensões de cada espaço em metros quadrados. Nesse exemplo aqui, a casa tem 2 pavimentos, pavimento terra, que é o primeiro pavimento, e o segundo pavimento, que é o andar de cima. Aqui a gente tem estar, jantar e cozinha com ilha integrados, 40 metros quadrados, lavabo social 2 metros quadrados, área de lazer com churrasqueira e lavabo 18, garagem para 2 automóveis 25, depósito integrado à garagem 8, lavanderia com 5 metros quadrados. E no segundo pavimento tem 3 suítes, uma diferente da outra. Uma tem dormitório, closet sanitário com banheira, a outra tem dormitório, closet sanitário, e a outra tem dormitório e sanitário. A primeira tem 25 metros quadrados, a segunda 20 e o terceiro tipo 15 metros quadrados. Um gabinete no segundo pavimento também com 6 metros quadrados. Isso dá uma área útil, que é o tamanho que a gente usa para cada espaço, e, efetivamente 158 metros quadrados de área útil. Depois tem a soma da circulação horizontal, que são os corredores da casa, tá? As circulações entre os espaços. A circulação vertical, que são as escadas. Algumas residências têm elevador, então se tiver elevador, mas geralmente a escada. E as paredes. Isso tudo dá aproximadamente 30%. Não parece, mas isso tudo aqui dá uns 47 metros quadrados. E um total para essa casa de 205 metros quadrados. Cada casa tem um programa de necessidades específico e um pré-dimensionamento específico para as necessidades daquele proprietário e daquela família. Durante o projeto, isso pode alterar, tanto que o nome é Programa Preliminar de Necessidades. Conforme vai se ajustando e evoluindo o desenvolvimento do projeto, essas áreas aqui, de comum acordo com o proprietário, elas podem alterar. Então a área final, ela também pode alterar. Mas isso tudo é uma base.
Próxima etapa, levantamento físico. Na etapa do levantamento físico, se coletam e se registram todas as informações do terreno e do entorno imediato. Todas as dimensões de rua, de passeio, a topografia, a rede elétrica, locação de pontos hidráulicos de abastecimento de água, as árvores, os muros e inclusive as edificações vizinhas, alturas e larguras e tal. São coletados todos os elementos importantes e necessários para iniciar o projeto. São feitos desenhos e anotações em relação às visuais do terreno, etc. Aqui dá para ver todas as anotações e dimensões do terreno. Aqui algumas cotas de nível em relação a um outro terreno, já em 3D também. Aqui levantamento em CAD. Levantamento em CAD e início de um 3D. Aqui um outro levantamento que mostra o perfil natural do terreno. É feito também um levantamento fotográfico, bem completo, de longe, de perto, de tudo, porque na hora do projeto, quanto mais informações, melhor. A quarta etapa é o levantamento e análise de dados. É nessa etapa que se analisa a legislação específica, ou seja, o plano diretor e o código de edificações, com o objetivo de saber o que pode ser construído e de que forma. Alturas, recuos, afastamentos, enfim, todos os condicionantes legais que vão condicionar o desenvolvimento do projeto. Cada município tem sua legislação, cada município tem suas diretrizes urbanísticas ou um plano diretor estabelecido e um código de edificações, também conhecido como código de obras. Agora a gente chegou no grupo 2, os projetos necessários. Duas etapas, o arquitetônico e os complementares. Agora a gente vai ver sobre o projeto arquitetônico e as fases dele. Para a gente saber o que é um projeto de arquitetura, primeiro a gente tem que saber o que é arquitetura. Eu não vou entrar a fundo sobre o que é arquitetura, eu vou me deter apenas em definir para a gente entender as etapas e o projeto como um todo. A arquitetura é a própria construção, a obra finalizada como um todo e as partes dessa obra. Mas a definição de arquitetura não é só construção. Ela é uma construção pensada, planejada, concebida para satisfazer preceitos técnicos, funcionais e estéticos. Tudo isso se pensa e se analisa antes de construir a obra. São pessoas que vão morar ali. É um teto para essas pessoas. Tem vários tipos de arquitetura. Arquitetura para trabalhar, arquitetura para morar, arquitetura para se encontrar. E é exatamente aí que entra o projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura ainda não é a arquitetura em si, mas ele é uma intenção, um planejamento de uma obra de arquitetura. Um bom projeto é sempre um investimento, porque é ele que vai te fazer economizar e ter segurança na obra. A primeira etapa do projeto arquitetônico é o estudo preliminar. O estudo preliminar é o lançamento gráfico inicial do projeto. É nessa fase que se testa o conjunto de informações das necessidades do cliente, os condicionantes da legislação e as informações físicas do local. Nessa etapa também são buscadas referências conceituais que vão influenciar o desenvolvimento do projeto. Essa etapa é considerada o embrião do projeto, onde é testada a implantação, mais na frente da testada do terreno, mais recuada, etc. A implantação depende da topografia do terreno, das construções vizinhas, das dimensões da própria obra, da insolação, da quantidade de pavimentos, de elementos existentes no terreno, etc. Tudo começa a se formar nessa etapa, inclusive os custos, por causa do tamanho da casa, que já começam a se definir algumas formas. Se testam as dimensões dos espaços de forma ainda embrionária, mas precisa. São feitos esboços e definidos conceitos. Se prepara um painel didático com croquis, esquemas, maquete eletrônica ou física para apresentar para o cliente, explicando as informações. É nessa fase que se inicia o diálogo propriamente dito com o cliente
em relação ao projeto que está se moldando. Segunda fase do projeto arquitetônico é o anteprojeto. O anteprojeto, como o próprio nome já diz, é uma fase que vem antes da consolidação do projeto. Nessa fase, o embrião do projeto começa a se definir, ganhar forma, um lançamento da parte técnica do projeto na graficação. Os desenhos começam a ordenar e organizar os espaços de forma mais concreta. Já com a materialidade sendo lançada, materiais, equipamentos, elementos e definições. Dimensões também, medidas, especificações. É importante o seguinte, essa etapa é passível de alterações, tanto do arquiteto quanto do cliente. Então, tudo que tiver que ser alterado tem que ser feito nessa etapa, porque depois vem a etapa do projeto executivo. Depois ainda dá para fazer algumas alterações, mas alterações de acabamentos, alterações pequenas e tal, não pode influir na forma porque vai estar em aprovação na prefeitura. A apresentação do anteprojeto para o cliente inclui plantas, cortes, fachadas, perspectivas, tá, que são os 3Ds. Muitas vezes ele pode conter uma maquete física, e outros elementos, como alguns detalhamentos, a inclusão já estudada no lote, definições já de mobiliário, tá? Que é o layout geral da casa. Os cortes já têm uma definição, já foi lançado o pré-dimensionamento estrutural de vigas, lajes e pilares. Nessa fase também é importante que se faça a sondagem, caso não se conheça a região, o solo e tal. Aqui já tem lançamento de materiais, tijolo, madeira, vidro, esquadrias, todas as dimensões já se encaixaram. A implantação já foi definida. Então, o projeto vai se consolidando. A próxima etapa, projeto legal e projeto executivo, são duas etapas que são feitas em paralelo. Eu vou explicar agora. Com o anteprojeto aprovado pelo cliente e estando consolidado, a gente pode elaborar o projeto legal aqui no escritório. Na verdade, se divide em duas frentes. Uma frente toca o projeto executivo e outra o projeto legal. O que é o projeto legal? Como o próprio nome diz também, projeto legal é de legislação. É um documento oficial em forma de uma prancha, de acordo com as normas técnicas e solicitações da prefeitura do município, com o objetivo de abrir processo de aprovação e licenciamento para construir a tua casa. Cada prefeitura tem suas normas específicas, do plano diretor e do código de edificações. Normalmente é uma prancha com informações construtivas, a situação da casa no terreno, a localização, quadro de áreas. Junto com essa prancha também são reunidos os documentos necessários para o processo, como a matrícula do terreno, protocolo assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico e outras documentações que variam de município para município. Este mesmo processo na prefeitura, pelo menos aqui em Porto Alegre, vai levar ao pedido de habite-se lá no final, com a obra concluída. Se tudo ok com a obra, o proprietário, a família, estão aptos a habitar a obra. Eu estou passando na tela alguns exemplos de pranchas que a gente aprovou aqui no escritório. Aqui em Porto Alegre, Viamão, Gravataí, no litoral, no interior. Aqui tem um exemplo de uma planilha de controle e registro. O projeto hidrossanitário, na maioria das cidades, também tem que ter uma aprovação. Ligação de água, alguns elementos locados, como é o exemplo dessa prancha aqui. Enquanto o projeto está sendo aprovado lá na prefeitura, a gente aproveita esse tempo
para desenvolver o projeto executivo. Na minha subdivisão aqui, eu coloquei o projeto executivo como sendo do arquitetônico. A gente desenvolve o projeto arquitetônico executivo em paralelo com os projetos complementares. Agora eu vou explicar o projeto arquitetônico executivo. Os complementares também fazem parte do projeto executivo. O que é o projeto executivo? Ele é o projeto arquitetônico para a execução da obra. É a resolução final em nível de plantas, cortes, fachadas e detalhamento. Todos cotados, tá? Contendo todos os desenhos necessários para a execução da obra. Geralmente tem um grande número de pranchas e devem ficar na obra junto com os outros projetos, os complementares. Também ficam na obra as RRTs, no caso do arquiteto, e as ARTs, no caso do engenheiro. Tem o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, e o CREA, que é o Conselho de Engenharia. Eu estou passando aqui na tela alguns exemplos de pranchas e desenhos, detalhamentos que compõem o projeto executivo. Aqui tem cortes, fachadas ou elevações. Tem as especificações aqui no caso de piso, paredes, teto, esquadrias. O projeto tem que estar todo especificado e detalhado. A topografia definida com toda a marcação de cotas de nível em planta e em cortes. O mestre de obras tem que ser alguém capacitado a ler as plantas e tem que ter um contato frequente com o arquiteto. Pessoal, obrigado por assistirem. Se tu gostou, te inscreve no canal e curte o vídeo. E acompanhe no próximo vídeo a sequência do projeto da tua casa. Eu vou falar dos projetos complementares. Um abraço e até lá.